Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Escola Milaré. Como todos sabem, nosso objetivo é colocar em discussão questões técnicas e jurídicas que sejam relevantes para quem se interessa por meio ambiente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos seguir aqui, nos acompanhar para ficar por dentro sempre de todas as novidades. Hoje a gente está recebendo ela novamente, que já esteve aqui com a gente, ela que é engenheira florestal, gestora ambiental, né? Começou sua carreira em órgãos públicos, passou pelo antigo DPRN, CETESB, Ministério Público do Estado de São Paulo. Há 11, quase 12 anos, possui sua empresa de consultoria em novas soluções ambientais e também é consultora. A gente tem a honra de trabalhar com ela aqui no Milaré Advogados, a Daiane Gaia. Daiane, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, Thiago. É sempre um prazer participar. Sempre gosto muito de participar aqui com vocês. A gente também gosta muito, a gente aprende muito com você. Daiane, vamos falar hoje sobre normas para a prevenção do uso do fogo, né? A gente tem a Lei do Manejo Integrado do Fogo, foi promulgada em 2024, que trouxe algumas novidades importantes para a gestão do uso de fogo. Mas o que exatamente significa um manejo integrado de fogo? Bom, manejo, como a palavra já diz, né? É sempre um conjunto de ações integradas com determinado objetivo. Então, pensando em manejo integrado de uso do fogo, ele vai levar em consideração todas essas ações para o manejo do fogo. Por exemplo, assim, seria como se fosse um projeto, né? Faz um plano para fazer o manejo, levando em consideração, fazendo essa gestão, considerando os aspectos ecológicos, culturais, socioeconômicos, da agricultura, técnicos, né? São todas as ações técnicas, culturais, ecológicas que você precisa considerar para fazer um uso inteligente, técnico e científico, né, de ações que usam fogo, que é a figura que a nova legislação traz para nós desde o ano passado. Daiane, quem já nos acompanha vai se perguntar, assim como eu, né? O Código Florestal já tinha ali diretrizes para controle de uso de fogo. Então, quais foram Uhum. as mudanças da nova lei? Olha, o Código Florestal ele falava sobre o uso do fogo, mas sempre com um enfoque mais de restrição, né? Assim como ele também fala de supressão de vegetação, mas muito mais falando das restrições para que isso possa acontecer. É, o fogo prescrito, ele sempre foi previsto na nossa legislação, né? Sempre foi possível que você tivesse uma prescrição para uso de fogo para várias atividades. Antigamente, tinha muita figura do fogo para colheita da cana, que é algo que já é superado, né? Hoje a colheita é praticamente toda mecanizada e o uso do fogo, ele acontece só em situações, as pequenas propriedades que estão em áreas que não é possível a mecanização chegar, assim, coisas muito específicas. Agora, quando a gente fala dessa diferença da nova legislação para o Código Florestal, ela trouxe um pouco mais de especificidade mesmo do uso do fogo, né? Porque o Código Florestal, ele praticamente proibia como regra, né? E aquelas raras exceções de prescrição. E a nova lei, que é a 14.944 de 2024, ela traz o uso do fogo como uma ferramenta, e uma ferramenta reconhecida cientificamente e regulamentada. Então, a partir dessa nova lei, eu tenho o uso do fogo como uma ferramenta de manejo, como, assim, uma possibilidade de uso estratégico do fogo, como prevenção também, né? Quem sabe lidar com situações de manejo de incêndios em propriedades rurais, principalmente, sabe que às vezes a gente usa o próprio fogo contra o fogo, para você eliminar a biomassa e não pegar fogo quando você quer evitar uma determinada área. Eu já passei por situações assim, em loco, né? De emergências mesmo, de grandes incêndios florestais. E ela reconhece o uso do fogo, inclusive para questões ecológicas, como a gente sabe, o cerrado, por exemplo, é um bioma que o fogo ele faz parte, às vezes da natureza mesmo, da ciclagem dele.
E então, assim, ela trouxe essa regulamentação muito mais específica e trazendo à luz o conhecimento científico para isso mesmo, né? E também o que causou mais polêmica, né, nessa lei foram os valores de multa, né? Assim, o quanto ela traz a responsabilidade para quem pode provocar um fogo, e não só para quem provoca, mas para quem não fez, mesmo que a pessoa não provocou, se ela não fez nada antes para prevenir. É um tema polêmico. Me ajuda aqui para a gente orientar os produtores rurais na adoção, né, do manejo integrado. Quais são os métodos disponíveis para uso? Olha, quando eu penso em método disponível, e aonde eles estão disponíveis, o primeiro lugar para procurar informação é no IBAMA, porque tem um programa do IBAMA que é o Preve Fogo. Então lá tem muita informação mesmo, assim, de tudo que você pode fazer para o manejo integrado. Eu acho que o principal é a gente lembrar que, embora agora esteja regulamentado o uso do fogo para diversas situações, a gente não pode esquecer que toda vez que você tem uma lei que vem para regulamentar uma atividade, é porque vai existir um licenciamento. Então, o produtor rural ele não pode, então agora eu posso usar o fogo para limpar uma pastagem, para reformar uma pastagem? Pode, mas você tem que licenciar essa atividade e apresentar um plano de manejo. Por exemplo, né? Vou fazer um plano de manejo, eu vou lá no órgão ambiental do meu estado, né? Que representa ali o IBAMA no meu estado, e eu apresento o meu plano de manejo para fazer uma reforma numa pastagem, por exemplo. Então, ali eu vou constar que como eu vou fazer, a área que eu vou atingir, os objetivos, como vai ser feita essa reforma, que eu só vou fazer em condições climáticas adequadas, né? Se eu não tenho uma determinada velocidade de vento, se eu não tenho uma determinada umidade de ar também, né? São todas fatores que são restritivos ao uso do fogo no manejo. Eu posso utilizar de ferramentas como as fotos que ficam disponíveis satélite no INPE, que eu posso ter uma ferramenta que me ajuda a prever um pouco o período, né? Evitar o período extremo de estiagem, né? Utilizar do início do período de estiagem, porque eu já tenho como fazer um plano de manejo com caráter um pouco mais preventivo em relação a isso. E pensando também em ajudar os produtores rurais em relação à nova legislação, quando ela entrou em vigor, a polêmica foi maior em relação ao valor das multas, que pode chegar até 10 milhões de reais, né? E elas estão muito ligadas a não fazer a prevenção correta. Então, antes, a gente fazia muitos laudos após período de estiagem, quando uma propriedade rural sofria de incêndio, comprovava que ele tinha sido iniciado num outro lugar, então aquele produtor rural não tinha culpa. Então fazia esses laudos para seguro também, né, para receber os valores de seguro, para diversos fins, né, inclusive quando havia algum auto de infração ambiental, alguma coisa nesse sentido. Então hoje, como a questão da prevenção também entra, né, como uma possibilidade dele receber um auto de infração e uma multa, eu acho que o principal é o produtor rural registrar tudo o que ele faz. E ele, de fato, fazer a prevenção do incêndio, né? Então, a prevenção do incêndio na propriedade rural, ela é básica, né? O produtor rural conhece as técnicas, que é de manter os aceiros limpos, manter os aceiros, principalmente em áreas, ao redor das áreas protegidas nas metragens corretas, né? Então, a partir de 6 metros, geralmente, em quase todos os estados brasileiros. E lembrando que o acero, ele não é para evitar a propagação do fogo apenas, né? Porque se você tem uma situação de um vento forte, não é um acero de 6 metros que vai impedir uma fagulha de voar até uma área seca, né? Não, não é só isso. O acero, ele permite o acesso de um caminhão-pipa, por exemplo, né? Ele é um acesso aberto num espaço sem biomassa que possa queimar. Então, uma equipe de uma brigada de incêndio e uma equipe de corpo de bombeiros, ela sabe que ela pode ir por aquele caminho que ela tem como se proteger, né? Então, os aceros, eu diria que é a parte mais importante.
E uma forma também dos produtores rurais, isso eu trabalhei com alguns clientes já e foi muito eficiente, que é trabalhar de uma forma mais associativa e colaborativa com seus vizinhos, né? Então, aquele que toma a iniciativa de fazer todas as ações de prevenção de incêndios, convide o seu vizinho a participar disso também. Porque às vezes aquela fazenda ela tem uma gestão compartilhada entre herdeiros, onde sempre um herdeiro tem uma função, outro. Então, assim, em família, em empresa, pegue no pé mesmo, né, de quem esteja gerindo isso, porque a multa é pesada e essa lei ela é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que ela traz uma regulamentação que é extremamente vantajosa, que é você poder usar tecnicamente o fogo de uma forma correta, inclusive para prevenir incêndios, né? Para você conseguir consumir essa biomassa que tiver em excesso para prevenir. Para quem não fizer a prevenção, pode vir uma multa pesada também. Então, o que eu indico muito a fazer? Isso para todas as pessoas que procuram a gente, né, na consultoria registra, né? Se você, eu tenho um grupo de clientes que eles fizeram uma associação entre eles de uma forma voluntária, porque um tomou a iniciativa primeiro e depois até de uma reportagem que foi feita na área, era muito visível as ações de planejamento e controle incêndio das propriedades que não se planejaram e das que se planejaram, né? Dava para ver pelo limite da cerca, assim, mesmo, né? As consequências de cada um. Então, eu acho que fazer o registro, sabe? Faz a limpeza dos seus aceros periodicamente, tire fotos com data marcada, né? Para você ter condições de fazer as comprovações depois, porque num caso do incêndio catastrófico, como a gente teve em setembro do ano passado, toda prova que você tem a seu favor pode contar. Com certeza. Daiane, uma última questão. Quais são os resultados já alcançados ou que a gente espera alcançar com essa nova legislação? Olha, os resultados já alcançados por enquanto, que eu percebo, é o quanto as propriedades rurais, né, principalmente, elas pararam para olhar para esse assunto, que antes muitas vezes não olhava, né? As atividades que mais olhavam para prevenção de incêndio sempre foram o setor sucroalcooleiro, porque eles sempre estiveram na mira dessa prevenção de incêndio, primeiro por um histórico que grande parte da população ainda não entende, é que o fogo não é mais utilizado para colheita. E quando você pega fogo na cana, você perde a produção, porque a usina de cana não está preparada para receber a cana queimada mais, né? Então, a isso para o leigo, às vezes vê de fora uma fazenda de cana sendo queimada, acha que ele está em vantagem. Não, né? Então, desde então, até por essa falta de informação, as fazendas de canas, elas já olhavam para uma prevenção de incêndio. Até porque faz parte dos programas de SG das usinas, né? Você começa a ter certificação, exportação de açúcar, você precisa começar a olhar mais para esses fatores. O setor também de silvicultura, quem planta eucalipto, pinos, né? As grandes empresas florestais, elas sempre olharam para essa questão dos incêndios, porque um incêndio em área florestal de silvicultura, de eucalipto ou de pinos, é uma perda absurda de toda a sua matéria-prima. E para esse setor, ao contrário do setor sucroalcooleiro, os plantios de eucalipto, por exemplo, por uma empresa de celulose ou de MDF, desses produtos derivados de madeira, representa de 5 a 7 anos de trabalho de perda, né? Enquanto que o setor sucroalcooleiro, o plantio é anual, né? Para madeireira, é a cada 5 a 7 anos que você tem uma colheita de um talhão, de uma área. Então, o prejuízo é muito grande. Então, esses setores, eles sempre foram muito mais atentos e vem muito desses setores a maior parte de pesquisa de prevenção, inclusive, né? Eles são grandes investidores em pesquisa de prevenção. E então a gente colhe muito resultados dessa turma. E o maior resultado que eu já tive até hoje, além de eu perceber a mudança de mentalidade pela necessidade, né? Essa procura maior em fazer o registro e começar as ações de prevenção a incêndio, até mesmo aconteceu muito de quem já está em ordem, mas que nos chamou para verifique se está mesmo, né? Então você nota, eu acho, que o primeiro resultado é a preocupação, e isso já é excelente.
E o segundo resultado é de alguns clientes que já praticavam isso, e como eu te disse, eu tenho até imagens que é muito visível, né? Como a gente conseguiu manter e fazer um trabalho. Isso eu falo trabalho, às vezes, ao longo de 5 anos, né? É um trabalho que você tem um cronograma anual de prevenção de incêndios, pensando de uma forma mais global. Não só fazendo os aceros, mantendo baixa biomassa, mas recuperando as áreas que precisam ser as áreas especialmente protegidas, né, das propriedades, como as reservas legais e as áreas de preservação permanente. Porque eu fazendo a recuperação dessas áreas, eu também contribuo para uma prevenção de incêndio, porque uma vez que elas estão recuperadas, eu tenho uma vegetação nativa nessas áreas que elas vão ter uma porcentagem maior de umidade naquela área, então elas são menos suscetíveis ao fogo, né? E eu já presenciei resultado desse trabalho de propriedades que eu comecei há anos atrás já com essa preocupação, onde o fogo chegou até ali, mas as áreas de preservação permanente e reserva legal, elas estavam tão bem preservadas, com ausência de material muito inflamável nas bordas, realmente com manejo muito bem feito, que o fogo chegou ali e ele não se propagou, porque aquela vegetação estava muito preservada e vegetação arbórea, então você tem muita árvore com a umidade da própria vegetação ali mais preservada, microclima, e isso evitou a propagação do fogo, né? Inclusive de chegar na sede, né? Onde moravam funcionários e tal. Então, isso foi muito importante. Enquanto que também eu tenho exemplos de passar, né? Que são resultados, né? Que vamos dizer contrários, né? Lugares que não cuidaram tão bem, por exemplo, um linhão de eletricidade, onde demorou um pouco para fazer a manutenção, o fogo acabou passando e teve que fazer, no momento do incêndio, uma abertura de acero e o fogo contra, né? Que aí a gente usou o manejo ao nosso favor. Perfeito, Daiane. Obrigado, obrigado mais uma vez. Se eu puder deixar um detalhe só em relação à cana, a soqueira dura alguns ciclos, aí 5, 7, 8, mais, dependendo do cuidado. A rebrota que é anual, né? Diferente Sim. lá do eucalipto, que aí sim, do pinus a gente planta uma vez e aí para o ciclo completo ali para ir retirando dura uns 5 a 7 anos. Uhum. Perfeito, muito obrigado. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite e a gente espera te ver aqui de novo em breve. Até mais. Eu que agradeço a participação. Obrigado, Daiane. Obrigado a você que nos acompanha. Se gostou, curte aqui, compartilha o nosso conteúdo para que mais gente possa nos assistir e não deixe de nos acompanhar. Em breve a gente volta com mais novidades. Obrigado, um abraço e até a próxima.